contexto que eu acabei de falar para você, eu quero compartilhar com você alguns dados que são muito atuais e anota aí, porque eles podem servir para você argumentar quando você for propor esse serviço para alguma empresa. Isso é uma estratégia bem interessante que eu oriento as minhas alunas, as minhas mentorandas. Eu falo, nós precisamos levar dados. Quando a gente leva dados de pesquisa, dados assim concretos, que é a linguagem da empresa, ela tem uma, como que eu posso falar? Tem um choque, assim, um chacoalhão, sabe? E ela se conscientiza, né? Sabe aquela história que se não for pelo amor, vai ser pela dor? Às vezes a empresa vai contratar o nosso trabalho não é pelo amor aos trabalhadores. Eu vou mandar real aqui para você, tá? Que faz 36 anos que eu estou nessa área. Muitas vezes é pela dor, ou para evitar a dor, para prevenir, né? Para não ter uma ação trabalhista, para não ter um risco na imagem dela, né? Perante os fornecedores, os clientes, enfim, né? Então, veja, esses números, anotem aí, porque são números bem importantes que você pode usar como argumento. Veja só, em relação ao burnout, eu vou deixar para o final, mas antes eu quero falar o seguinte para você. Tem um movimento no Brasil que se chama Movimento Mente em Foco, que pretende, até 2030, né, ele é composto por 100 empresas, então até 2030 eles querem que 1.000 empresas, até 2030, esse movimento Mente em Foco, que está ligado à OMS, à ONU, tá? Aqui no Brasil, o Mente em Foco, esse movimento, eles querem até 2030 ter 1.000 empresas com programas estruturados de saúde mental no trabalho. Até ontem, aqui no Reels, eu coloquei, eu fiz um Reels sobre um vídeo sobre programa de saúde mental no trabalho. Se você não viu, vai lá no feed depois e você vê o que eu falei sobre programa de saúde mental no trabalho. Então, veja, esse movimento é um movimento de empresas que têm uma influência muito grande no mercado e que elas estão buscando conscientizar outras empresas, outros executivos, né, outros profissionais, para que implantem o programa de saúde mental no trabalho. Veja a oportunidade que nós temos, né? E lembrando que um programa de saúde mental no trabalho, ele não é uma ação isolada, ok? Se uma empresa faz, por exemplo, um workshop sobre burnout, né, não quer dizer que ela tem um programa de saúde mental no trabalho. Está dizendo que ela fez uma ação específica, isolada. Um programa de saúde mental no trabalho ele é um pouco mais complexo, ok? Você precisa ter um método para poder desenvolver um programa de saúde mental no trabalho, ok? Bom, então veja, quem quiser, entra no LinkedIn e segue a página do Mente em Foco. É esse nome mesmo. Lá no LinkedIn tem uma página que se chama Mente em Foco. Aí você segue, aí você vai poder comprovar isso aqui que eu estou falando para você. Então, esse é um dado importante, ou seja, tem um movimento nacional para que até 2030 as empresas implantem um programa de saúde mental no trabalho e não uma ação isolada. Então, isso é uma baita oportunidade para nós. Olha só mais oportunidades, mais dados que eu quero trazer para você. Nos últimos 3 anos, aumentou em 45% a concessão de auxílio-doença por motivo de burnout. Veja, o auxílio-doença, ele é aquele afastamento, né, até 15 dias, a empresa é quem custeia o afastamento desse trabalhador. A partir do 16º dia, entra pelo INSS, desde que a perícia aprove, né? Então, quando o INSS ele aprova um atestado e dá uma licença de auxílio-doença para um trabalhador, ele está reconhecendo que sim, que aquela doença existe. No caso, o burnout.
Então, veja, 45% aumentou os casos de auxílio-doença por motivo de burnout nos últimos 3 anos. O que isso está dizendo para nós? Que tem muito trabalho para ser feito nas empresas, que a gente precisa cada vez mais se capacitar, ter metodologias para poder apresentar serviços para a empresa que previnam o burnout, porque as empresas estão perdendo dinheiro sim com isso. Isso não dá para a gente negar, ok? Bom, um